Dia a todos, todas que estão aqui. Vamos dar continuidade à programação do primeiro Festival Literário Internacional de Paracatu, o FLI Paracatu, que tem patrocínio da Kim Ross, via Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, com apoio da Prefeitura Municipal de Paracatu, da Paróquia Santo Antônio e do Projeto Portinari. Além do público presente, cumprimentamos a todos e todas que estão nos assistindo em todo o mundo pelo YouTube do Flip Paracatu. Bom, estou aqui com essa tarefa que só o Afonso consegue, o Afonso Borges, curador deste festival e de outros festivais aqui, só ele consegue me trazer para uma mediação. Não que eu ache este lugar inglório, muito pelo contrário, eu acho que é uma oportunidade única de estar conversando com pessoas admiráveis, amigos admiráveis como vocês, mas eu nunca sei se eu estou fazendo a coisa da maneira mais adequada. Mas quando me falaram do tema desta mesa, aí eu fiquei mais tranquilo, porque, de fato, o tema de literatura e direitos humanos é um tema que me interessa muito. E eu já tenho feito um exercício de reflexão já há algum tempo sobre a intersecção desses temas. E aí eu quero apresentar para vocês. Bom, não precisa apresentar, mas é bom cumprir as formalidades. Eu quero apresentar para vocês os palestrantes dessa mesa. Primeiro, começar pela promotora de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, Lívia Vaz Santana. Santana Vaz, desculpe, Santana Vaz. Já viu o nervoso? O nervoso me fez trocar o sobrenome, mas Lívia Santana Vaz, doutora em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Lívia também é mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia. É especialista em estudos afro-latino-americanos e caribenhos do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. É autora dos livros A Justiça é uma Mulher Negra, editora Letramento, e Cotas Raciais, que saiu pela coleção Feminismos Plurais. Foi nomeada uma das 100 pessoas de descendência africana mais influentes do mundo na edição de Lei e Justiça. Lívia, seja muito bem-vinda. Jefferson Tenório, todos conhecem também, assim como a Lívia. É escritor, nasceu no Rio de Janeiro em 1977, se radicou durante muito tempo em Porto Alegre, né? É doutor em teoria literária pela PUC do Rio Grande do Sul, foi colunista do jornal Zero Hora e o UOL Folha de São Paulo até abril, mas continua do UOL, né? O Jefferson continua como colunista do UOL. Foi professor visitante de literatura na Brown University e nos Estados Unidos. Teve textos adaptados para o teatro, contos traduzidos para o inglês e espanhol. É autor de Estela Sem Deus, que está ali ao lado do Jefferson, e O Avesso da Pele, que acredito que muitos, a maioria aqui leu e conhece. É um romance que foi publicado em 2020, um dos grandes êxitos editoriais é, brasileiro dos últimos anos. Venceu o prêmio Jabuti e já foi publicado em diversos países, né? Tem direitos vendidos já, eu não sei onde, eu sei que em Portugal, eu acompanho algumas coisas do Jefferson, eu sei que Portugal, Itália, já foi publicado, Inglaterra chega ano que vem. O livro acaba de receber um prêmio de tradução também, né, Jefferson, do PEN Club. França, México, Eslováquia, Suécia, China, Bélgica e Estados Unidos. Então, seja bem-vindo, Jefferson. Agora vou me situar aqui. É muita informação.
Bom, o tema dessa mesa é Literatura e Direitos Humanos, uma breve reflexão sobre o direito à ficção. Falar deste tema me remeteu necessariamente a um texto do professor Antônio Cândido, muito famoso, que se chama O Direito à Literatura. E aí, é um texto que eu tenho lido e relido, tenho falado sobre eles. A Socorro Racioli, que estava aqui antes, é coordenadora de um curso de escrita criativa. De vez em quando eu faço algumas contribuições, e eu fiz uma contribuição nesse sentido com ela, e um dos temas do nosso encontro era literatura e direitos humanos. E aí, esse texto, né, esse ensaio, o Direito à Literatura, Antônio Cândido vai dissertar sobre a literatura como um direito. Eu quero falar de muitos assuntos dentro de um só. Mas Antônio Cândido vai dissertar sobre a literatura como um direito inegável da condição humana. Para chegar a essa conclusão, ele vai partir de muitas considerações importantes sobre bens incompreensíveis e compreensíveis, né, que passa por tudo que nós, que seres humanos, precisamos, desde a alimentação até a terra onde a gente vive, a casa para a gente morar, e o direito à fruição, o direito à arte. Né? Antônio Cândido, ele descreve a literatura, abre aspas, como uma manifestação universal de todos os homens em todos os tempos, fecha aspas. Não há sociedade ou indivíduo que possa viver sem qualquer espécie de fabulação. Os sonhos, segundo o autor, segundo Antônio Cândido, são parte indispensáveis deste universo. Você pode não escrever, você pode até não ler, mas ainda assim, esse direito à fruição, à literatura, com essa compreensão mais alargada que ele traz nesse ensaio, parece ser algo universal e que pertence a todos os seres humanos. Todos nós somos dotados de uma dimensão criativa. Desde as pessoas sem escolarização formal, né, como a gente costuma falar, até as pessoas mais eruditas, como temos aqui, as pessoas ao nosso lado, né, com uma grande bagagem de pesquisa e conhecimento. Essa criação ficcional e poética, nos diversos níveis, ela se dá de forma ininterrupta, correspondendo a uma necessidade universal, que o Antônio Cândido dizia, abre aspas, precisa ser satisfeita e cuja satisfação se constitui num direito. Ele tem uma expressão muito bonita, ele traz nesse ensaio, que ele diz que a literatura é o sonho acordado das civilizações. É criado a partir de perspectivas próprias a um grupo ou a uma sociedade, considerando sempre seus valores, sistema de crenças, sentimentos, normas. É algo muito próximo à vida e, por isso, confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornece a possibilidade de viver dialeticamente os problemas. Ele ainda diz que, nessa compreensão mais alargada de direitos humanos, ele diz que tudo pode ser considerado como literatura. Desculpe, compreensão mais alargada de literatura, tudo pode ser considerado literatura, desde os mitos que uma sociedade tem, passando pelas histórias orais de uma família. Ele traz nesse ensaio até a compreensão de que um canto indígena durante a caça, que traz ali uma narrativa, é também uma forma de literatura. E pensando nesse sentido, ele conclui neste ensaio que uma sociedade justa pressupõe o respeito dos direitos humanos, a fruição da arte e da literatura em todas as modalidades e em todos os níveis, como um direito inalienável. Partindo desse... Agora eu vou achar minhas anotações. Eu fiz algumas no celular e tem outras aqui. Partindo desse tema que o Antônio Cândido traz de uma maneira muito sensível no ensaio O Direito à Literatura, eu queria perguntar à Lívia, estendo ao Jefferson, ele pode falar logo após da Lívia, qual a contribuição da literatura, da narrativa ficcional, né, dos romances em todos os tempos, para a compreensão do que é direitos humanos?
Uma boa tarde a todas as pessoas, uma alegria imensa estar aqui em Paracatu, ladeada por Jefferson Tenório, eu tô me trocando também, tá vendo? Ah, mas isso é E tão Itamar comum. Vieira Eu Júnior. canso de assinar o avesso da pele e Jefferson assina torturado também. A gente já fez um pacto. Uma Ele já alegria sabe a minha imensa, assinatura e eu sei a dele não também. é? Itamar Tenório tem isso também, eu não sabia, tá vendo? Uma alegria imensa, um prazer estar aqui com vocês. E gosto muito da provocação que você traz a partir da leitura, né, da perspectiva de Antônio Cândido. E eu queria começar refletindo sobre a própria concepção de direitos humanos. Qual é a nossa concepção de direitos humanos? E aí eu vou trazer um instrumento literário, Itamar, pouco conhecido, que se chama Carta Mandinga. A Carta Mandinga é um documento histórico oral africano que é elaborado quando da instituição do Império Mali, em 1235. E nós não acessamos esse documento histórico de direitos humanos. Nós vamos acessar a Carta Magna da Inglaterra de 1215. E aí eu vou lembrar da fala da Conceição Evaristo ontem também, de uma imposição de um paradigma brancocêntrico e eurocêntrico. E eu digo isso porque a Carta Mandinga é a perspectiva dos povos de transição mandinga sobre o que hoje nós chamamos de direitos humanos. Aí eu vou passear um pouco. Ela foi escrita originariamente na língua bambara, transcrita e reconhecida pela Unesco como um patrimônio imaterial intangível. E ali, naquele documento que foi transmitido de geração a geração, com as tecnologias ancestrais da oralidade, a literatura está nisso tudo, né, embebida, nós temos já ali o direito à proteção do meio ambiente. Nós temos ali, em 1235, a equidade entre as pessoas. Nós costumamos repetir um provérbio africano que diz que para educar uma criança é preciso toda uma comunidade. Isso estava na Carta Mandinga. A responsabilidade coletiva pela criação e educação das crianças. A Carta Mandinga vai trazer ainda os direitos das mulheres. Pela Carta Mandinga, as mulheres deveriam participar de todas as instâncias do governo Mandinga. A gente não tem isso nos dias de hoje, 2023. Isso para dizer que direitos humanos não são monopólio dos Estados Unidos e da Europa, não são monopólio do norte global. Nós temos referências, e aí buscando o tema dessa Fliparacatu, a ancestralidade, nós podemos pensar numa concepção de direitos humanos que nos contemple, uma concepção de direitos humanos que traga uma justiça ancestral. E se nós temos o direito de construir também a nossa concepção de justiça e de direitos humanos, eu tenho o direito de trazer para vocês uma concepção de justiça diferente, uma representação imagética da justiça diferente, que é essa aqui. Ontem eu recebi uma mensagem, eu resolvi trazer para vocês essa mensagem que eu recebi ontem de uma amiga, que foi mostrar o livro a uma pessoa que é da área do direito, e essa pessoa disse assim, afinal de contas, esse título não deveria ter uma interrogação no final? Estava conversando com o Flávio ali depois do almoço, ele disse que devia ter uma exclamação. E não uma interrogação. A nossa própria concepção e o nosso direito de construir uma nova justiça. Uma justiça ancestral. A justiça é uma mulher negra. Porque nós aprendemos, nos impuseram uma ideia de justiça eurocêntrica, brancocêntrica, grega, da mitologia grega. Se eu pedir para qualquer um ou qualquer uma de vocês imaginarem a justiça, vocês pensarão numa mulher branca de olhos vendados, a Têmis, da mitologia grega. E nós temos a nossa própria mitologia, Itamar, única no mundo inteiro. Então, com muitas exclamações no final e não interrogações, a justiça é uma mulher negra porque Oiá não tem os olhos vendados. Porque nós podemos pensar uma justiça negra cujos cabelos crespos lhe coroam a cabeça. Uma mulher que terá sempre uma espada em riste, jamais pendente, porque ela sabe os desafios que precisa enfrentar para realmente construir justiça para todas as pessoas.
ela jamais terá os olhos vendados. Jamais. Uma justiça de olhos vendados tem a capacidade apenas de manter as coisas como estão, de manter o status quo. E esse status quo é um status quo de privilégios, de um lado, e de desigualdades do outro. Não é essa justiça que nós queremos. Não é essa justiça que se faz à Mãe Bernadette. Não é essa justiça que se faz aos povos quilombolas e indígenas do nosso país. E essa justiça precisa ter os olhos abertos e atentos para enxergar as diferenças e conseguir, de fato, construir, fazer justiça a partir das desigualdades que ela consegue enxergar. E aí, pensando na questão do direito à ficção, da diferença dos limites das fronteiras, se é que se pode estabelecer fronteira entre realidade e ficção, porque o direito, ele produz discursos ficcionais. De que modo, então, eu vou fazer uma provocação para o Jefferson também, para ele já complementar e trazer outras provocações e reflexões para nós, mas de que modo a ficção não é um modo de enfrentamento da realidade, não é um modo de aproximação da realidade. E o direito à ficção, então, ele pode ser um instrumento para que nós possamos aproximar a realidade dura, nua, crua do cotidiano de uma ficção desejada. Da ficção da justiça, da ficção da igualdade e da ficção da democracia que os povos originários desse país e os povos quilombolas nunca experimentaram. Qual é o papel, então, da ficção nessa estrutura para que nós possamos enfrentar a realidade e construir justiça? Boa tarde a todos. Que imensa alegria estar aqui com esses amigos e ter a presença luxuosa do Itamar nos mediando também. Fico muito feliz, muito contente. E agradecer também o convite da Fli Paracatu, que é a primeira e que seja a primeira de muitas. E, enfim, falar sobre esse tema também é um tema que tem já tomado algum tempo também de reflexão sobre esse lugar, né, da ficção e dos direitos humanos. E eu acho que a fala que a Lívia traz é uma fala que é justamente para a gente tensionar a ideia dos direitos humanos, né, que vem sendo atacado sistematicamente nos últimos anos, como vocês sabem. É uma imagem distorcida do que significa também direitos humanos. E eu queria trazer aqui, assim, por isso que o título é Breve Reflexão, né? Porque não daria tempo de a gente estender aqui a reflexão, mas trazer aqui como essa construção do humano chegou nesse conceito brancocêntrico, eurocêntrico, e que deixa, que exclui, digamos assim, as comunidades negras, africanas, os povos originários e assim por diante. Então, eu venho pensando nisso já há algum tempo, principalmente quando eu iniciei o meu doutorado, e aí eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre essa construção do conceito de humano, né? E eu comecei a estudar um sociólogo porto-riquenho chamado José Maldonado Torres. Ele vai trazer vários conceitos sobre decolonialidade, né? Você já deve ter escutado essa palavra, decolonial, né, e tal. Alguns usam sinônimo de descolonização. Não é a mesma coisa, mas as pessoas às vezes usam como sinônimos. Nesse livro, ele vai fazer uma espécie de percurso para que a gente consiga entender como é que a gente chega nesse conceito de humanidade, né? E aí ele vai falar que a pedra fundamental desse conceito de humano começa com um filósofo que vocês conhecem bem, que é o Descartes. Ele vai escrever um livro que é o Discurso do Método, 1637, né, no século XVII. E ele vai sintetizar, digamos, a filosofia dele numa frase que vocês também conhecem, que é o penso, logo existo. Esse penso, logo existo, segundo o Maldonado Torres, vai servir
como uma espécie de sustentação ideológica e teórica de como o Ocidente entende o que é o conhecimento. A partir dessa frase, penso, logo existo, a gente pode fazer algumas inferências. A primeira delas é: separa pessoas que pensam e outras que não pensam. Depois, a condição para você existir é pensar. São inferências que a gente pode fazer a partir dessa frase. No entanto, o que o Maldonado Torres vai chamar a atenção é que o que vai prevalecer é uma outra inferência, que é a de que se o outro não pensa como eu penso, ele não tem o direito de existir. Essa ideologia é que vai sustentar todas as atrocidades e exclusões que vão vir a partir desse pensamento, dessa ideia de construção de conhecimento que desconsidera a cultura do outro, o pensamento do outro, e, portanto, ele não teria o direito de existir. O Descartes ele vai ser, então, um precursor do iluminismo. Então, chegamos então no século XVIII, e aí chegamos no século das luzes, aí vamos ter o Rousseau falando de contrato social, falando das relações trabalhistas, de igualdade. Vamos ter depois o Voltaire, que era progressista, era contra os dogmas religiosos. Montesquieu, que vai escrever um livro em 1748 chamado, acho que é o Princípio das Letras, ou alguma coisa, não, o Princípio das Leis, Espírito das Leis, que vai servir de base depois para a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí a gente chega no Kant, né, que também vai fazer uma reflexão sobre a razão, vai fazer uma reflexão também sobre a ideia de um conhecimento não a partir só da razão, mas também da sensibilidade. E aí a gente chega na Revolução Francesa, que vai ser, digamos, a síntese de todo esse percurso, de todo esse esforço desses filósofos de conceituar o que significa ser humano. E aí, na Revolução Francesa, a gente vai ter, então, a famosa tríade, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Mas vejam bem, essa ideia de igualdade, liberdade e fraternidade só serve para os franceses. Então, quanto mais francês, mais humano. Quanto mais europeu, mais humano. Quanto mais branco, mais humano. Ou seja, o que não está dentro desse escopo, desse conceito de humanidade, ou de igualdade, liberdade, não é considerado, ou não seria considerado humano, seria considerado o outro, e esse outro é um bárbaro, porque esse bárbaro não pensa como eu penso. Daí volta lá no Descartes. Eu vou dar um salto, né, porque é breve a reflexão, vou dar um salto séculos depois. Um homem negro chamado Frantz Fanon escreveu um livro chamado Os Condenados da Terra e um outro chamado Pele Negra, Máscaras Brancas. E o Fanon, ele nasceu na ilha de Martinica, que é a colonização francesa. Ele é educado como um cidadão francês e aos 20 e poucos anos ele vai estudar numa universidade na França, estudar medicina, e lá ele começa a perceber que ele não é tratado como um francês, né? Ele domina a língua muito bem, ele conhece muito bem a cultura francesa, ele tenta se inserir na cultura francesa, mas ele não é tratado como um francês, ele é tratado como um estrangeiro. E ele começa a perceber que isso tem a ver com a cor da pele dele, né? Assim, é um sujeito negro que está dentro de uma universidade de medicina e ele não se sente inserido nesse contexto. Bom, o que ele faz? Ele começa, de certo modo, a tentar se inserir nesse grupo. E como é que ele faz isso? Ele veste uma máscara branca. E o que é a máscara branca para os negros, para as pessoas negras? É você tentar se parecer com pessoas brancas. E não no sentido de se embranquecer, mas no sentido de ser reconhecido como humano. Que o outro reconheça a sua humanidade. E aí há essa tentativa, né, desse homem negro, desse sujeito negro, de se inserir nesse lugar, que é um lugar de prestígio, um lugar de poder, de aceitação.
E, nesse sentido, ele começa, então, a andar com pessoas brancas, ele começa a se vestir como pessoas brancas, ele começa a usar uma linguagem que seria, digamos, branca. Há um determinado comportamento do corpo, né? Ou seja, não posso usar aquela malemolência, digamos, da capoeira, do samba. Não, eu tenho que ser reto, eu tenho que ser educado, falar baixo. Todos essas características que causam apagamento da origem dessa pessoa para que ela consiga se inserir. Acontece que essa máscara não é permanente, porque em algum momento essa máscara vai cair, porque ele não vai conseguir se inserir nesse contexto branco. E a partir desse momento, e isso o Francis Fanon ele vai dizer no Pele Negra, Máscaras Brancas, e ele, num dos capítulos desse livro, ele abre dizendo o que era um homem negro. E depois ele vai responder mais adiante. Um homem negro quer o reconhecimento de humanidade. E aí, quando ele percebe que esse reconhecimento de humanidade não serve para ele, aí é a virada de chave. Aí é quando ele, a mesma paixão que ele teve para se inserir nesse mundo branco, vai ser a mesma paixão que ele vai ter para se afastar desse mundo branco e também reagir a esse mundo branco. Né? E aí, então, é que ele escreve o livro Pele Negra, Máscaras Brancas, que seria um trabalho de conclusão do curso dele de medicina, que não foi aceito porque a banca achou que era muito político, muito engajado, e aí ele fez um trabalho de conclusão às pressas em 2 semanas, passou, escreveu o que a banca queria, e depois ele publicou esse livro, que é um dos livros mais importantes para a gente entender toda essa dinâmica. Bom, aí eu cheguei nesse ponto, e aí respondendo a pergunta, o que a ficção tem a ver com isso? Se a gente tem isso em mente, de que a humanidade, a ideia de humano, ela é uma construção moderna, assim como o racismo também é uma construção moderna, e que ela invalida outras narrativas. Quando a gente pensa nessas narrativas, então, que tiveram esses apagamentos, que não eram ouvidas, a gente pode pensar, então, em outros pontos de vistas, em outras narrativas, que não obedeçam a essa narrativa que nos desumaniza. Achille Mbembe, que é um outro filósofo camaronês, ele diz que quando as pessoas negras se descobrem negras, não é uma descoberta, é uma acusação. Ou seja, nós somos acusados de ser negros. Isso acontece geralmente na infância. E nessa acusação, a gente meio que não sabe como se defender. Então, tem outro processo, que é o processo de interiorização dessa acusação. E junto com essa acusação, existe uma mutilação identitária. Essa mutilação é a retirada da humanidade. Então, você deixa de ser uma pessoa e você passa a ter uma cor. E você passa a ser julgado por essa cor. E a partir desse julgamento, você tem que fazer um outro processo, que é o processo de reconhecimento dessa cor e de ter orgulho dessa cor. E esse processo pode levar, às vezes, a vida toda. E a vida toda a gente tem que fazer esse exercício de entender, de recuperação dessa humanidade. E essa mutilação, ela só é regenerada quando você consegue a recuperação dessa humanidade, e a literatura e a ficção é um desses lugares de regeneração identitária. É aí que eu queria chegar. Ou seja, contar as nossas histórias é um modo de regeneração identitária. E é por isso que é tão importante. É por isso que é importante que essas narrativas existam num país como o nosso, que foi fundado a partir de violência, de sequestro de corpos, de aniquilação de povos originários. E eu costumo dizer que um autor ou autora brasileira que não leve isso em consideração no seu ofício é um autor alienado. Não há como fazer literatura sem levar essas questões em consideração na hora do seu fazer literário. Ou esse autor vive numa torre de marfim que não conhece a realidade do país. Então, acho que é essa a relação que a gente pode fazer inicialmente dos direitos humanos e com a ficção.
Muito bom ouvir vocês. A Lívia ainda agora falou sobre essa perspectiva, outras perspectivas de direitos humanos, que não essa que é nos dada pelo iluminismo, né? Eh, Essa perspectiva eurocêntrica, americana, né? Norte-americana. E isso me fez pensar num livro que ainda guarda essa perspectiva eurocêntrica e americana, um livro de história que se chama A Invenção dos Direitos Humanos, da historiadora americana Lynn Hunt. Ela ainda traz essa perspectiva da influência desses movimentos reconhecidos, né? A independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, ou seja, ainda sob a égide desse paradigma. Mas eu acho que a partir dessa história, a partir desse livro, podemos refletir com conhecimento, né, e com pesquisa que muitas outras sociedades também guardam os seus paradigmas de formação de direitos humanos, de conformação do que seriam direitos humanos, né? Porque quando a gente pensa em direitos humanos, a gente às vezes se esquece de que essa compreensão de direitos humanos é uma construção social, é uma construção nossa, de todos nós, né? Às vezes, o que para um é direito humano, para outra sociedade pode não ser. Então, a gente deve guardar as diferenças de perspectivas de acordo com cada sociedade. Mas, ainda assim, a Lynn ela traz um dado muito interessante nesse livro, A Invenção dos Direitos Humanos, e aí eu estou pensando aqui que é como se a gente acha que os direitos humanos está dado. Quando a gente fala, é algo que já está consolidado, e não está. É uma construção. Se nós dissecarmos um corpo humano, a gente não vai encontrar direitos dentro dele. Ou seja, o direito a gente vai convencionar aqui em coletivo, né? É dessa maneira que a gente convenciona. Pode ser uma sociedade indígena. Se a gente lê, por exemplo, A Queda do Céu, do Schopenhauer, do Bruce Albert, a gente vai encontrar ali referências ao que seria um direito coletivo daquela sociedade, o que seria direitos humanos naquela sociedade. Se a gente lê os Nuer, do Evans Pritchard, por exemplo, uma sociedade ali do Sudão do Sul, na África, a gente também vai encontrar o que aquela sociedade convencionou como direito. E acho que fazendo um casamento com o que o Antônio Cândido diz, olha, a literatura não está só em livro, em papel. Eu tenho uma compreensão, ele exalta o canto indígena para caçar como uma forma de literatura. As narrativas orais contadas dentro de uma mesma família como literatura. Pensando dessa maneira, toda a sociedade, independente de onde viva, ela é capaz de produzir a literatura como o Cândido evoca nesse ensaio, com essa compreensão mais alargada do que é a literatura. E a Lynn Hunt, nesse livro, ela diz, por exemplo, tendo como base a Europa e os Estados Unidos, que a literatura, no fim do século XVIII, era ali muito publicada em jornais, em fascículos, para uma sociedade que não era letrada, mas assim, os privilegiados, aqueles que ocupavam espaços de poder, eles sabiam ler e liam os primeiros romances, vamos dizer assim, da era moderna, né? Esses primeiros romances eles liam. E lendo esses romances, a Lynn vai traçando uma linha do tempo de que ali houve um compartilhar do que seriam os direitos humanos. Primeiro, porque eram praticamente homens brancos lendo esses livros, e alguns deles traziam reflexões sobre o papel da mulher na sociedade daquele tempo. Uma série de interditos, de restrições, e isso não vou dizer que tocava todos os homens, mas tocava alguns deles, e as mulheres, aos poucos, foram conquistando direitos com sua luta também, né? Ou seja, mas também com esse compartilhar de conhecimento. Aí eu vou pensar em outras obras que chegaram mais tardiamente, que hoje a gente já olha com olhar crítico, por exemplo, como A Cabana de Pai Tomás e muitas outras, que foram compartilhando a chaga que era a escravidão, né? E as pessoas também, à sua medida, foram se sensibilizando com isso. Embora a abolição formal da escravidão, vou falar de abolição formal, porque essa é uma luta que continua, né? Sejamos todos abolicionistas, eu penso. Enquanto tiver
existir pessoas encarceradas, pessoas ainda escravizadas por seu trabalho ou de outra maneira que nós sejamos abolicionistas. Pensando dessa maneira também, essas obras, em alguma medida, também sensibilizaram e trouxeram luz, né, ou sensibilizaram pessoas que se juntaram a essa luta dos escravizados também. E aí, passando, vou dar um salto no tempo, passando por Lima Barreto, por Carolina Maria de Jesus e tantos outros, chegando ao nosso tempo, com a Ana Maria Gonçalves, com nossa Conceição Evaristo, homenageada, com o Jefferson Tenório, com a Lívia, com a Eliana Alves Cruz, que está aqui, a gente vive um outro momento que a literatura também lança luz sobre esses temas e tem certamente despertado muitas perguntas e muitas reflexões nos leitores, né? Eu queria que vocês, dois escritores, né, que também são grandes leitores, compartilhassem aqui conosco, né, com essa audiência, como a literatura pode ser vista, pode ser lida como uma forma de modificar as nossas crenças, de nos lançar perguntas, de nos desestabilizar, e como ela ainda como arte, né, como expressão artística, mas ainda assim não é desprovida de política, né, Jefferson, como o Jefferson colocou aqui, como ela pode alargar a nossa compreensão dos direitos humanos. Vieram tantas reflexões agora. Mas falei demais, né? Mas vamos por partes. Não, falou necessário e que gera muitas reflexões, pensando a literatura como essas diversas formas de expressar a nossa própria libertação, de significarmos nossas dores, nossas vivências, nossas memórias, a partir de nossas perspectivas. E você falando, eu fiquei me lembrando muito da primeira vez que eu fui num terreiro de candomblé. Eu trabalho numa promotoria de justiça especializada no combate ao racismo, no combate à intolerância religiosa, proteção de comunidades tradicionais. E nesse trabalho me conectei muito com os movimentos sociais, com os terreiros, com os quilombos. E a primeira vez que eu fui no terreiro de candomblé e que eu vi aquelas manifestações literárias, em Iorubá, inclusive, que eu nunca tinha ouvido, né? E crianças cantando e entoando aqueles cânticos acompanhados de palmas e aquilo, eu fiquei muito encantada, aquilo foi muito paradigmático para mim, como uma possibilidade de enxergar o mundo a partir de outras perspectivas que, para nós, nos foi roubada, né? Houve um apagamento que não nos permitiu acessar essas histórias e essa ancestralidade que é nossa, que a gente carrega. E quanto ensinamento não há num terreiro de candomblé, quantos saberes não há numa comunidade indígena, num quilombo, e que nós, na academia, né, nos encastelando, empobrecemos quando nós viramos as costas para esses conhecimentos. E isso me lembrou muito a fala de Conceição Evaristo ontem, quando ela disse que nós não cabemos no espelho de Narciso. Ou é o espelho de Narciso que não nos comporta, mas sim o espelho de Oxum e o espelho de Iemanjá. E eu fico me lembrando, e a gente tem um país no qual o racismo se manifesta de tantas formas, e o racismo religioso é uma das maneiras mais cruéis de estruturação do racismo no Brasil. E esse racismo religioso ele faz com que nós não consigamos beber dessa fonte, desse conhecimento, desses saberes que vêm do terreiro de candomblé. Os terreiros foram, para o povo de matriz africana, a possibilidade de constituição de família. As pessoas negras escravizadas, quando foram trazidas, sequestradas para o Brasil, para as Américas, elas eram vendidas separadamente para evitar resistência. Os nomes originários de África eram trocados. Houve uma perseguição à cultura e à religiosidade de matriz africana. Por isso falamos em racismo religioso, porque ele acontece, ele se perpetua em função da origem negra dessas manifestações religiosas, não é outro motivo. Mas se nós tirarmos essa capa, esse véu da ignorância, ou se nós desvendarmos os olhos da justiça, nós conseguimos enxergar a importância das religiões de matriz africana para todo o povo brasileiro, em especial para o povo negro, que não tinha família, que foi separado de suas famílias. Então, as religiões de matriz africana são uma extensão
dessas famílias, ou a recriação, a significação de novas famílias. Daí se falar em pai de santo, mãe de santo, filho, filha de santo, a partir desses territórios de resistência. E se Conceição Evaristo ontem falou em Oxum, Jefferson disse que eu estou com um colar oxúnico, é importante a gente pensar de que forma também esses saberes literários que vêm dessas comunidades podem mudar nossa perspectiva de justiça e de vida. E isso aconteceu comigo, e nesse livro a gente traz uma perspectiva de justiça nos orixás. E a gente fala de Exu. Exu, que representa a palavra, a comunicação, a circularidade, o início, o meio e o início novamente. Exu, que representa a desordem, que numa visão colonial é vista como algo ruim. Se diz que Exu entorta o direito e em direito torto. Essa desordem de Exu, pensem, reflitam, numa ordem opressora, é libertação. Jamais pode ser lida como uma desordem negativa. É a possibilidade de libertação, de desobediência a uma ordem opressora. E se eu falo de Exu, eu posso falar também em Ogum. Ogum, orixá, que forja as próprias armas. E nesse contexto colonial, racista, de que modo nós conseguimos forjar nossas próprias armas sem repetir as opressões da branquitude? Oxóssi, o orixá da caça. Né? Oxóssi tem apenas uma flecha, porque ele só precisa de uma flecha. O alvo dele é certo. E Oxóssi sobre justiça vai nos ensinar que o silêncio pode ser estratégia. Na caça, na mata, o silêncio é fundamental, senão você não alcança o alimento. E Oxóssi vai nos ensinar que não se caça sozinho. Ninguém vai à caça para trazer o alimento só para si, você traz o alimento para toda a sua comunidade. E você caça em conjunto. Oiá, que muitas vezes, de maneira irônica, é chamada de a mãe dos 9 partos, porque ela não é uma mulher da casa, de novo, a visão, paradigma colonial, eurocêntrico. Oiá é uma mulher da rua, da feira, da guerra. É uma mulher que aprende com todos os seus companheiros e autonomamente usa as armas que vieram desses companheiros, com seus próprios objetivos, mas Oiá não é uma mãe dos 9 partos. Por que eu digo isso? Porque os objetivos que Oiá busca na guerra e na rua são também os objetivos dos seus filhos, porque ela pensa numa perspectiva comunitária de igualdade e de justiça. Então, ela não é só mãe dos 9 filhos, ela é mãe de todos os filhos. E quando eu penso em Oiá, a gente pensa na síntese mítica da mulher negra brasileira, Itamar, porque as mulheres negras no Brasil foram as primeiras empreendedoras daqui do Brasil. Eu digo que naqueles tabuleiros das quituteiras, das baianas de acarajé, não havia apenas alimento para o corpo, havia alimento para a alma. Alimento e confabulação por libertação. Não apenas para elas, mas para todo o seu povo. E se eu falei de Oiá, eu vou concluir, né, esse aprendizado mitológico, se visto de uma maneira colonial, mas para mim literário, como a gente está tratando aqui, a partir de uma perspectiva abrangente de Antônio Cândido, com Xangô. Porque eu comecei falando de justiça, e Xangô é o orixá da justiça. Xangô, no seu agir, no seu movimento, ele apresenta um grande desafio à justiça brasileira. Porque Xangô ele não julga de cima para baixo. Nós temos uma justiça hierárquica que julga de cima para baixo as pessoas. Quem é que produz, interpreta e aplica o direito no Brasil? Para quem? Justiça para quem? Igualdade para quem? Tanto que quando o Tenório fala aqui da Revolução Francesa, a gente vai lembrar que quando o Haiti ousou, os negros escravizados, ex-escravizados do Haiti, ousaram aplicar por si e para si esses mesmos princípios, não houve aceitação. O Haiti até hoje responde por isso, por esse pecado, pensando numa ideia cristã de punitivismo também, né?
país mais pobre do Ocidente, o Haiti, teve que pagar milhões para ter a sua independência reconhecida. Então, Xangô, ele vai julgar em roda. Ele vai julgar em roda com os seus pares, porque ele próprio não foge à sua justiça. Ele julga como um espelho à frente. Ele sabe que ele também faz parte dessa comunidade. E não é à toa que Xangô tem um instrumento, uma arma, que é um oxê, um machado de 2 gumes, idênticos, gêmeos. Por quê? Ele sabe que se ele der um golpe de injustiça com um dos lados do machado, o outro lado do machado pode degolar ele próprio, Xangô. Então, Xangô não pratica injustiça contra os seus pares, que ele está no meio deles em roda. E a pergunta que fica para a justiça brasileira, pensando nessa perspectiva de direitos humanos, para quem, por quem, será que a justiça brasileira, os juízes no Brasil, estão preparados para julgar conforme essa missão de Xangô, com um mochê de 2 gumes? Né? Então, isso me inspira muito a pensar outras formas de enxergar a justiça e a literatura, e essa conexão tão importante que nos faz nos humanizar. Quando a gente conta a história dos orixás a partir de uma significação própria, das nossas memórias e do nosso sentido de justiça, a gente se humaniza também. O que dizer depois disso? Isso deixa a gente comovido, né? Porque são tantos anos para a gente chegar num lugar como esse aqui e poder dizer isso, né? Isso é histórico, as coisas que têm acontecido nesses últimos anos, a gente pode dizer, né? E referindo à pergunta do Itamar e ouvindo a Lívia falando sobre os terreiros, eu sou um bandista e desde que eu me conheço por gente, frequento os terreiros de Umbanda no Rio de Janeiro e depois no Rio Grande do Sul. E hoje, olhando para as coisas que eu já escrevi, eu acho que a minha escrita criativa aconteceu nos terreiros. Eu tive um curso de escrita criativa sem me dar conta, porque ali havia um exercício do onírico e do imagético, né? Eu lembrei de uma frase do Jorge Luiz Borges, que ele disse que o sonho é o nosso primeiro gênero literário. Todas as noites a gente dorme, e a gente não lembra às vezes, mas todas as noites nós dormimos, e nós temos essa conexão com o imagético, né? Com aquilo que é fora do real, todos os dias. E, no caso do terreiro, não havia essa diferenciação que o Ocidente faz, né? Essa diferenciação da ordem do fantástico e da ordem do real. Ou seja, o que acontece num terreiro não é compreendido pelos instrumentos que a sociedade branca, eurocêntrica construiu. E por isso que é difícil explicar o que acontece num terreiro. Mas não é literatura fantástica. Não é da ordem do fantástico. É da ordem do dia. É da ordem da natureza daquele lugar. Ou seja, não há um estranhamento ver alguém incorporado. Não há um estranhamento conversar com o orixá. E nesse sentido, eu acho que eu comecei a exercer, digamos, a minha imaginação, a minha fantasia, conversando com esses orixás, conversando com o Preto Velho, conversando com o Exu, conversando com a Maria Padilha. Inclusive no Estela Sem Deus, eu abro uma conversa que a Estela, que é uma adolescente de 13 anos, e ela tem uma conversa com a avó é mãe de santo, e ela pergunta para a avó, ela diz para a avó que ela tem medo de incorporar. E aí a avó diz para ela que ela não precisa ter medo, porque quando os orixás descem ou chegam, eles vêm para nos salvar. E aí ela pergunta, mas nos salvar de quê? Aí a avó fica pensativa e ela diz,
talvez nos salvar de nós mesmos. E aí a Estela não entende e pergunta, vó, mas eu não entendi, como assim salvar de nós mesmos? E aí a avó fica um pouco confusa e ela diz, não, Estela, esquece que eu falei para você, talvez seja o contrário. Daí a Estela, ao contrário? Sim, pode ser que os orixás cheguem para serem salvos por nós. Então, nesse sentido, a literatura, ela complexifica, ou seja, ela deixa a discussão, e aí uma das grandes críticas, né, que a gente tem ouvido em relação à nossa literatura é que há uma briga entre brancos e negros, ou que nós estamos incentivando, é o que eu mais escuto, assim, principalmente quando eu escrevo no UOL, você está incentivando aí a briga entre negros e brancos, você está fazendo um maniqueísmo, e aí esse discurso do maniqueísmo, ou seja, nós contra eles, né, os brancos contra os negros contra os brancos, isso tem sido bastante recorrente nas críticas que a gente tem ouvido, e isso, para mim, é um resquício daquele medo lá da Casa Grande, porque eles não dormiam tranquilos. Tenho certeza que eles não dormiam tranquilos. O medo da revolta era constante. É o medo do Haiti, né? É o medo do Haiti. Né? E esse medo, ele ainda é recorrente, e ele ainda exerce esse efeito. Né? Então, quando você tem um movimento, e é um movimento grande, é um movimento histórico no sentido da literatura brasileira, sofrer aí uma mudança, você vai ter esses movimentos de reação. E esses movimentos de reação, eu acho que é justamente por esse medo que está lá, né, no DNA da sociedade. Bom, dito isso, eu queria brevemente aqui relatar para vocês entenderem um pouco sobre o lugar da literatura diante da pergunta do Itamar. Eu dei aula durante muitos anos, né, em escolas públicas e particulares, e a última escola onde eu dei aula era uma escola particular católica, lá no Rio Grande do Sul. A maioria dos meus alunos eram brancos, eu tinha 2 ou 3 alunos negros, e eu tinha alguma dificuldade assim para que eles compreendessem determinados temas, justamente pela classe que eles pertenciam, eram alunos de classe média. E além disso eu tinha que dar aula de gramática, né? E eu detesto dar aula de gramática, mas eu tinha que fazer isso. E aí tinha que trabalhar com eles vozes verbais, tempos verbais, aquela coisa chata de ficar conjugando o verbo, né, e tal. E eram alunos do primeiro ano do ensino médio. Aí eu pensei, eu vou fazer uma coisa diferente. Como eu já estava para sair da escola, né, vou fazer o que eu quero agora, né? E aí, o que eu fiz? Eu decidi trabalhar com eles filosoficamente a ideia do tempo. Né? Então, alunos de 15 anos, aí falei para eles assim, vocês sabem que o passado não existe, porque já passou, o futuro não existe também porque não existe ainda, né? E o presente também não existe, porque quando você pensa no presente ele já, né? Então a gente vive num tempo sem tempo. E aí eles ficaram assim, num nó, assim, sem saber muito o que falar, e eu pensei em trabalhar com eles 2 textos. O primeiro texto, eu sei que eu traumatizei esses alunos, mas eu acho que acho que depois eles ficaram agradecidos. O primeiro texto que eu trabalhei com eles foi um trecho do Caminho de Chuan, do Proust, primeiro livro do Em Busca do Tempo Perdido. Peguei o trechinho, que são talvez 3 páginas, eu acho, em que ele come o bolinho aquele, as madalenas, os meus alunos carinhosamente chamaram de madá, e eles comeram essa... a gente primeiro falou sobre o livro, expliquei para eles as histórias, e depois eu li junto com eles essas 3 páginas, né, falando sobre o tempo e sobre a memória, sobre a lembrança. E aí eu propus para eles o exercício de fazerem as madeleines em casa, trazerem para a aula e a gente comer com chá. Né? Tá, fizemos isso, e eles comeram, e ao comerem, eu perguntei para eles se eles lembraram de alguma coisa, assim como o personagem, né, o Marcel, também lembra. E eles disseram que, primeiro, acharam as madeleines muito sem graça, e que a comida que eles comiam da avó, da tia, tinha um valor muito mais afetivo do que
as madeleines. E a gente chegou na conclusão de que o problema não era as madeleines, né, mas o problema era, não o problema, mas a questão é a memória afetiva que nós temos de determinados alimentos. Feito isso, eu coloquei para eles a seguinte questão: que tipo de livro é esse, cujo título, né, de todos a obra, se chama Em Busca do Tempo Perdido? Ou seja, considerar o tempo como algo que se perde, algo que só vai para frente, algo que é violento, que avança, que não tem modo de retroceder. E o que o Proust acaba dizendo ao final de tudo é que a única forma de você recuperar o tempo perdido é através da arte. Concordo, mas não é só desse modo que se pode recuperar também esse tempo que o Ocidente considera como um tempo perdido. Aí eu fui para outro texto. O outro texto era um conto sobre o Exu, e eu dei para eles também duas frases, né, que são atribuídas a Exu. Né? Exu nasceu antes da própria mãe, e depois Exu jogou a pedra hoje que acertou o pássaro ontem. E aí eu pedi para eles analisem. E aí, assim, foi talvez uma das melhores aulas assim que eu tive com eles, porque eles tinham aquela discussão já com o Proust, e depois eles começaram a ver essa ideia dessa torção do tempo. Né? E aí, quando a Lívia fala sobre o Exu, né, nesse sentido, o Exu é essa figura que ele fundamenta uma certa dinâmica do tempo, um dinamismo do tempo. Ele torce esse tempo, que não é esse tempo que só vai para frente, esse tempo que nos violenta. Né? Mas ele é o tempo ancestral, é o tempo que se presentifica, é o tempo em que aqueles que se foram exercem poder na nossa vida, exercem aquele poder de tomar decisões. É quando eu penso na minha avó, é quando eu penso nos mais velhos, e eu trago eles para a minha vida. E aí eu exerço essa ancestralidade, e aí eu também sou ancestral nesse momento. E tudo isso eu discuti com eles, né, com os alunos. Por que eu chamei o Proust para a conversa? Porque, por mais que a gente tenha críticas em relação à literatura e ao conhecimento eurocêntrico, eu acho que é possível construir pontes. E a literatura tem esse poder de construir pontes. Então, quando eu trago o Dostoiévski, Crime e Castigo, para o Avesso da Pele, e faço aquele professor dar uma aula sobre Crime e Castigo para alunos do EJA, ou seja, que conexão é essa do Raskolnikov com aqueles alunos que estão numa situação talvez um pouco parecida com a do Raskolnikov? Então essa é a mágica da literatura, é você conseguir fazer essa união. Mas isso não significa que a gente tenha que fazer uma leitura ordeira, uma leitura domesticada, uma leitura de que eu aceito que o Proust está dizendo, quem sabe questionar um pouco, mas não invalidar. Eu não estou invalidando Em Busca do Tempo Perdido. Eu não estou dizendo que é uma coisa ruim. Mas eu estou dizendo que é possível a gente questionar algumas coisas. Assim como, terminando, assim como um aluno, certa vez também trabalhamos o Hamlet, e lá no solilóquio do Ser ou Não Ser, né, o Hamlet fala, falando para si, mas falando para a gente, que ele não comete o suicídio porque ele tem medo do que vem depois. Né? Então, a covardia salva Hamlet. Ou seja, a covardia seria um valor. Né? E aí um aluno de 15 anos levanta a mão e pergunta, mas professor, ele não falou com o pai dele? Ele não estava conversando com o fantasma do pai? Por que ele não perguntou como é que é o outro lado? Seria a primeira coisa que eu ia perguntar. E aí, pai, como é que é aí? É legal? Porque se for legal, eu vou. Né? Se não for, eu fico por aqui, né, que acho que é melhor e tal. Então, vejam que que eu gosto muito dessa expressão, que é da leitura desconfiada. E a decolonialidade, ela é essa leitura desconfiada, é uma leitura atenta, uma leitura atenta a essas epistemologias fabricadas pelo Ocidente. E aí, nessa leitura, a gente vai filtrando, a gente vai vendo o que nos serve e o que não serve.
Porque a ideia de exclusão de conhecimento não é uma ideia nossa. De aniquilação do conhecimento do outro não é nosso. O que a gente faz é agregar conhecimento. Ou seja, se isso aqui vai me fortalecer, eu vou pegar. Se o Proust vai me fortalecer, eu vou pegar, não tem dúvidas. Agora, o contrário não acontece. Parece que se o Exu não vai me dar alguma coisa, eu vou aniquilar, não quero saber disso aqui. Né? Então, eu acho que essa relação é bastante importante para que a gente possa construir diálogos, pontes, mas sempre mantendo o pé atrás para as migalhas da branquitude. Isso é muito importante. Não aceitaremos mais migalhas. Gente, nosso tempo está acabando, mas antes de. Já fui avisado, mas antes de terminar, a gente ainda tem algo a falar. Quando a Lívia estava contando aqui um pouco dessas epistemologias, né, diaspóricas, afrodiaspóricas, como queiram chamar, afroatlânticas, né, ela falou sobre um instrumento de Xangô, que é o Oxê, e eu lembrei de uma pessoa, Lívia, muito importante para a luta dos povos quilombolas, para a luta do povo negro neste país, que eu tive o privilégio de conhecer há alguns anos, que é Mãe Bernadette Pacífico. Acho que todos acompanharam este crime bárbaro, que mais uma vez nos revolta e nos alvita, né, em toda a sua brutalidade, em toda a sua violência. E eu penso que nós que escrevemos sempre estamos refletindo sobre o nosso tempo. E é muito sintomático, por exemplo, quando eu li O Avesso da Pele, encontrar naquelas narrativas uma história que trouxesse algo que é abominável e continua a acontecer, que é a violência do Estado contra determinados cidadãos. Eu nem sei se, assim, o Estado às vezes nem os considera cidadãos, mas que essa violência ainda continue a ser perpetrada e continue a nos indignar e a nos salvitar, né? Enquanto eu escrevia Torto Arado, no ano de 2017, mais ou menos há 6 anos, eu estava finalizando esse romance. Pinho do Quilombo, filho de Bernadette Pacífico, foi assassinado em circunstâncias que nunca foi esclarecida. Nós que já conhecíamos a história, que estávamos ali com ela cotidianamente, sabíamos que aquilo tinha uma relação com o conflito fundiário que aquela comunidade quilombola vive. E eu acho que foi a morte dele, de alguma maneira, atravessou aquela história que eu escrevia, que tem um personagem, quem leu Torturado sabe, tem um personagem que é assassinado e a gente nunca vai descobrir quem de fato matou aquele homem, né? E quando a Lívia falou do Oxê, para mim foi inevitável, porque meses depois que Binho foi assassinado, Dona Bernadette Pacífico chegou no escritório que eu trabalhava com um Oxê, e ela me deu esse Oxê e disse assim: eu vou deixar aqui com você, que é para Xangô sempre nos guiar no caminho da justiça. E esse Oxê está até hoje na minha mesa. Está até hoje na minha mesa. Ela disse: esse Oxê foi esculpido por Binho do Quilombo. E antes do assassinato dela, uma semana antes, a gente tinha falado 2 vezes por telefone. Eu já estou licenciado há algum tempo, mas ainda era a pessoa que ela recorria para poder falar sobre os conflitos, para saber a quem procurar no INCRA, para saber a quem fazer as coisas. Então, e um dia ela me disse, quando ela me viu na TV com um livro, porque eu sou muito discreto, não falava das coisas que eu fazia. Ela disse assim: você escreve, né? Pois você vai escrever minha história. Ela falou isso para mim. Mas antes de tudo isso, porque ainda tem muito chão pela frente, eu queria passar a palavra à Lívia, porque eu acho que Lívia tem algo muito importante a nos dizer sobre essa história. Eu E não sei sobre nem Mãe se eu, não sei nem se Bernadette. eu consigo mais. Eu fiquei muito emocionada com a história que você contou agora. Como a gente se conecta sem nem saber, né? Na verdade, eu estive no enterro de Mãe Bernadette e foi um momento muito difícil, né? Mãe Bernadette que lutou tanto por justiça para o seu povo.
e nos deixam de maneira tão cruel, né? Tão injusta, já que a gente está falando de justiça, de Xangô e de Oxê. E nesse livro aqui a gente traz vários QR Codes, né? Um livro que tenta romper com esse encastelamento do direito. Enfim, não é um livro jurídico, vocês vão ver que ele começa com um conto afrodiaspórico, né? Ele tem a declamação de Conceição Evaristo, que a gente gravou na pandemia, à distância, enfim. E esse título, A Justiça é uma Mulher Negra, e pensando na Mãe Bernadette como essa justiça encarnada, ancestral, ganhou homenagens, né? Então a gente tem um poema nesse livro que se chama A Justiça é uma Mulher Negra, e tem uma canção também intitulada A Justiça é uma Mulher Negra, de uma multiartista pernambucana, Blera Alves, com a produção musical de Júnior Vaz. Eu vou tentar, tá, gente? Estou muito emocionada, mas eu vou tentar. E ela diz assim: mais um corpo abandonado, esquecido, maltratado, sem razão. Mais um corpo encurralado, espancado, humilhado, sem razão. Mais um corpo violado, traumatizado, abusado, invadido, sem permissão. Mais um corpo assustado, baleado, transpassado, sem razão. Existe um povo que anda ferido. Nós somos mais que nossas dores, do que nossas cicatrizes. Nossos passos vêm de longe, de muito distante, de muito antes. Moer as dores e transformá-las em justiça. Existe um povo que anda ferido. Você pensa que eu não sei e acha que eu não vejo, que eu não sinto, que eu não ouço. Pare de se enganar. A justiça é uma mulher negra. A justiça é uma mulher negra, negra, negra. A justiça é uma mulher negra. Justiça, Mãe Bernadette. Justiça, Mãe Bernadette.